Boa noite a todos e todas. Estamos em mais uma live. Hoje o nosso tema é transporte público e mobilidade urbana em Curitiba. Gostaria primeiramente de agradecer imensamente a Mari e ao Jaruga, que prontamente aceitaram o nosso convite. E vou fazer uma apresentação rapidinha, só para aqueles que não militam na área aí de reforma urbana, mobilidade, né? Porque quem milita certamente conhece a Mari e conhece o Jaruga, né? Eles têm uma longa caminhada ligada aí aos movimentos sociais, às ONGs, né, que acompanham, né, toda essa discussão da mobilidade urbana, do transporte público, do direito à cidade. Então, apresentando primeiro a Mariana Auler, que é atualmente coordenadora do Instituto Democracia Popular, o IDP, e é advogada também, né? Ainda apresentando o Rodolfo Jaruga. Hoje eu falei Rodolfo, hoje eu não errei, né? O Rodolfo Jaruga, advogado e militante da reforma urbana. Então, muito obrigada mais uma vez pela contribuição e pela participação de vocês. Nós escolhemos esse tema para a live de hoje porque é um momento onde nós estamos discutindo isso de forma bastante cotidiana em Curitiba. Todos e todas devem ter acompanhado aí no último período, há cerca de uma semana e pouquinho, foi aprovado um projeto de autoria do prefeito, que autorizou, na verdade, o repasse de recursos para as empresas que operam o transporte coletivo em Curitiba, né? Então, isso gerou, assim, vários debates, a retomada da discussão, né, de uma cidade que, historicamente, ficou refém, na verdade, dos empresários do transporte coletivo, isso desde a década de 50. Em 2010, foi feita a primeira licitação do transporte público em Curitiba. Até esse período, era uma permissão, então, as empresas, né, eram permissionárias e prestavam esse serviço à prefeitura e, obviamente, aos cidadãos e cidadãs de Curitiba. Então, a partir de 2010, por todas as mudanças aí constitucionais e tal, e depois de muita pressão do próprio Ministério Público, que a Prefeitura de Curitiba fez a licitação. Mas um processo bem complicado, eu acho que talvez depois, durante a conversa, a gente possa retomar isso, mais para situar todo mundo, né? Mas só para dizer que mesmo acontecendo processo licitatório, ele não foi transparente, ele acabou sendo direcionado e as mesmas empresas que já operavam há décadas o sistema que ganharam, porque só elas efetivamente conseguiam cumprir os critérios que o edital exigia. Eu estou numa fase difícil que com o óculos eu tenho que para enxergar de longe e de perto eu tenho que tirar o óculos aqui. E não adianta usar multifocal. Então, como eu disse, a proposta, na verdade, hoje da Prefeitura, né, que hoje responde por ela o prefeito Rafael Greca, que é do DEM, ela, na prática, socorre as empresas sob a alegação de prejuízos nesse período da Covid-19. E tivemos uma votação tranquila, né, para aprovação. Nós temos uma base de apoio bastante fiel, então foram 24 votos favoráveis, né, e 10 votos contrários. Vários setores, entre eles pequenos, médios empresários, as pessoas que no momento, né, também têm as relações de trabalho precarizado, enfim, trabalho informal,
pouco tem visto de ações efetivas por parte do poder público em todos os níveis, mas falando aqui principalmente de Curitiba, da Prefeitura de Curitiba, todo mundo tem que se virar, né? Tá buscando empréstimo, tá buscando adiar o pagamento, né, de alguns compromissos. Porém, os empresários do transporte coletivo não precisam se preocupar com nada, porque a prefeitura vai garantir para eles, durante a pandemia, o repasse de recursos. Então, talvez quem tivesse mais facilidade para conseguir créditos, para realmente continuar operando o seu serviço de forma tranquila, é aquele que, na prática, tem a prioridade por parte do prefeito de Curitiba para o seu atendimento e para a sua demanda, né? Então, obviamente, o transporte público, ele não vai nem entrar na crise, né? A gente fala em sair da crise, mas o transporte público, digamos, as empresas, né, do transporte público não vão nem entrar em crise, né? Porque o poder público já está repassando recursos. Bem, então nós fizemos um debate, e volto a repetir um termo que eu usei. Na prática, a aprovação desse projeto, que agora é uma lei, né, ela autoriza o prefeito a gastar um recurso do orçamento da forma como ele quiser, tirar da onde ele quiser, repassar para os empresários, né? Então, nós dissemos na plenária, que aprovou isso, na sessão plenária da Câmara, que, na verdade, a Câmara garantiu um cheque em branco para o prefeito gastar da forma como ele quiser, né? Então, isso, para nós, é um grande problema. Então, já falei muito, né? Eu tenho que mediar, daqui a pouco só eu falo. Então, eu vou partir para uma primeira reflexão aqui, para que a Mariana e o Jaruga possam estar fazendo seus comentários aí, contribuindo. Então, vejam, é muito claro que a cidade de Curitiba é uma cidade bastante desigual, né? Há registros, a partir de pesquisas, há registro de viagens de até 200 minutos. E quando vai se avaliar quem faz essas viagens mais longas, né, dentro do transporte coletivo de Curitiba, são justamente as pessoas que possuem uma renda inferior a um salário mínimo. Ou seja, os mais pobres ficam mais tempo dentro dos ônibus ou nos terminais à espera, né, de um outro ônibus, fazendo aí, digamos, a ligação, né, entre as diferentes áreas da cidade. Então, os mais pobres são os que ficam mais tempo dentro do transporte coletivo. E 75,65% das pessoas que se deslocam diariamente por meios não motorizados, né, como a pé ou de bicicleta, também possuem uma renda inferior a um salário mínimo. Isso é um estudo do IPUC de 2017. Bem, então eu faço um questionamento agora ao Jaruga e à Mari, né? Quanto de verdade nós temos no fato de Curitiba ser uma cidade inovadora, né? Que é o que se fala, o que se afirma o tempo todo, em políticas públicas relacionadas principalmente ao transporte público coletivo. E, na avaliação de vocês, qual é a situação de Curitiba atualmente? Mariana, gostaria de começar? Pode ser? Sim. Bom, então, boa noite para todo mundo que está escutando aqui. Espero que estejam todos bem na quarentena. É ótimo ter esses momentos de interação. Agradeço também o convite de participar em nome do IDP, né? Eu acho que todo esse debate de transporte público é muito caro para todo mundo que luta por uma cidade mais igualitária, né? Eu acho que a mobilidade hoje é um dos principais indicadores da qualidade de vida na cidade. Então, sobre Curitiba ser modelo, eu começaria dizendo que
Idealmente, a ideia que eles tiveram realmente foi o modelo, né? Essa ideia que é dos eixos estruturais. Então, na concepção, Curitiba tentou relacionar o transporte público com o uso do solo. Então, a ideia, quando a gente pensa nos eixos estruturais de Curitiba, a gente tem um adensamento do uso do solo. Então, a ideia seria a gente ter os corredores de transporte público, mais gente morando nesses corredores e o transporte público atendendo essas pessoas, né? O que não deu certo e qual é o problema que não é só do transporte público, mas da conduta do planejamento urbano em Curitiba, que se pensa muito nessas ideias nessa perfeição das pranchetas, né, em termos de design, muito pouco em termos das contradições sociais. Então, foi proposto esse desenho, que pela ideia é uma ideia legal, só que na prática, o que aconteceu? Não foram as pessoas que mais precisam e que mais usam o transporte público que foram morar nesses eixos estruturais, né? Então, essa ideia que, de início, pela concepção, era uma boa ideia, ela não se realizou, né? Então, por exemplo, um caso que eu acho que é muito interessante, que é comentado, que já foi estudado, e é muito bom para a gente compreender o que aconteceu, né? Porque que se frustrou, na verdade, o projeto de transporte público inovador de Curitiba, é o caso da Ecoville, que era no plano diretor inicial a Conectora 5, e que era uma área prevista de fazer a ligação do centro com a SIC, que era o Distrito Industrial, e era para ser uma área de habitação popular, era para ser o lugar onde moram os trabalhadores da indústria, né, da SIC, e que seria realmente servidos pelo transporte público. O que aconteceu é que, sem aquela regulação da terra, sem aquele controle do uso do solo, aquela área acabou sendo supervalorizada e hoje é o Ecoville ali, era para a gente ter habitação popular. Então, esse é um dos casos que exemplifica muito bem o que aconteceu no processo geral da ideia inicial de Curitiba, que foi boa, mas ela não se realizou, né? Então, quando a gente fala desse modelo, ele é um modelo, na verdade, que estava lá na ideia dos arquitetos e urbanistas, mas que, na verdade, não aconteceu e que está permeado de contradições, né? Então, uma questão que eu acho que é muito legal da gente entender é que é muito importante a gente pensar o transporte público, inclusive para além da tarifa, e como é importante a articulação com o uso do solo, né? Sem a gente pensar do porquê que essas pessoas estão indo morar longe, sempre a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo no que diz respeito ao debate do transporte público. Então, de um modo geral, eu acho que é isso, em relação à experiência de Curitiba e ela ser modelo ou não. Bacana, Mari. Você falando, eu até lembrei, porque eu sou professora da rede municipal e eu trabalhei um período ali na região do SIC, no Diadema, né, onde ali era chamado, ainda é chamado, né, Vila Conquista, naquela região ali. Uhum. E é exatamente isso que você diz, né? No trajeto, a gente observava ou terrenos vazios ou prédios muito luxuosos, né? Depois que você ultrapassava aquele trecho onde você tinha a rápida, tinha as canaletas, né, do biarticulado, aí depois da JK, né, lá do contorno, é que vinham as habitações populares, né? Então, é exatamente isso que você fala, né? Na prática, a gente enxerga isso, né? Mas quando a gente não para refletir, a gente não sabe o que deu origem a isso. E é bem pertinente isso que você coloca. Jaruga, já deixa você falar, deixa eu só citar algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Agradecer a Sandra dos Santos, a Sandrinha, que é conhecida aí do Jaruga e da Mariana também. A Cris Minuso, professora do Estado. Oi, Cris, tudo bom? Diana Abreu, sempre conosco. Ivone Ribeiro, servidora do município, também aposentada. Cíntia Zulian, obrigada, Cíntia. André Machado, nosso grande companheiro aí, lutador também, debate muito a questão do transporte público, né? O pessoal do Fórum do Transporte. Miriam Biali, Miriam Brigadão, Zeni Pereira, nossa guerreira militante aí. Gisele Filipeto, opa, Gisele, aí, acompanhando a Mari também. Ilma de Lourdes, enfim, obrigada, gente, obrigada por estarem aqui acompanhando. Então, Jaruga, tua vez.
Bom, boa noite a todas e todos. Uma honra estar aqui conversando contigo e com a Mari. Obrigada. Realmente uma honra. Queria também mandar, se você me permite, um abraço para os meus filhos, o Francisco e o Ernesto. Eles são pequenininhos e passaram o dia inteiro esperando esse momento. Então, mandar um beijo para o Ernesto e para o Francisco, que já estão aí desde pequeno prestando atenção num tema muito importante da cidade, que é a mobilidade urbana. De fato, na tua introdução, professora, você falou dos contratos com as concessionárias e deste subsídio que o prefeito quer passar agora, não é? Neste momento de pandemia. Ora, é muito importante que o transporte continue funcionando. Mas nós não podemos esquecer que os contratos com as concessionárias são de 15 anos. E esses contratos somam quase 9 bilhões de reais. Num período de 15 anos, 3 ou 4 meses com menos passageiros, não haverá de afetar tanto assim a condução desse contrato. Se afetar, obviamente tem que haver um reajuste. Mas ele tem que ocorrer com um processo administrativo e provar o efetivo desequilíbrio do contrato. Mas vejam bem, num ambiente de 9 bilhões de reais, é muito pouco provável, não é? Que 2 ou 3 meses de dificuldade com passageiros realmente quebre essas empresas. Não há motivo político para o prefeito passar dinheiro para as empresas, um dinheiro que está fazendo falta na mesa dos trabalhadores. Com relação à tua pergunta, se Curitiba, qual é a situação atual do transporte coletivo de Curitiba? É a pior possível. Como a Mari bem disse, Curitiba é um modelo de cidade, mas um modelo de cidade segregadora. Curitiba planejou a segregação da população pobre, levando-a à periferia e deixando à mercê de si própria, sem os serviços e a estrutura básica na região central da cidade ou nos eixos estruturais. Para que tenhamos ideia do problema do transporte público, em 2011 eram 2.280.000 viagens ao dia, 2,28 mil ao dia na rede integrada de transporte, logo depois da licitação. Em 2018, que é o último dado que nós temos acesso, a prefeitura não publica mais esse dado, eram 1.360.000. Em uma década, a rede integrada perdeu 900 mil passageiros ao dia. Gente, isso é um problemão. A perda dessas passagens é um grande problema do transporte coletivo. Porque se realmente o nível de passagens fosse mantido, as receitas eram maiores, haveria mais ônibus e seria possível oferecer melhor estrutura. É um sistema negativo que se autorrealimenta. Ele vai perdendo passageiros, porque perde passageiros piora, porque piora perde mais passageiros. Nós não podemos achar exitosa uma licitação que perde 1 milhão de passageiros. Ninguém pode achar, olha, foi exitoso, acertamos com a licitação. As empresas não podem dizer que estão oferecendo um bom serviço se perde um passageiro todos os dias. Então, o sistema de transporte de Curitiba precisa imediatamente de reforma para trazer de volta para o transporte coletivo pessoas que deixaram porque o serviço é ruim, porque é lento, porque é ruim, porque é frio, porque demora, porque vai lotado e porque é caro. Todos esses fatores afastaram o passageiro. É necessário uma medida imediata para reverter isso, porque as consequências são negativas. Quais são as consequências? Aumenta a quantidade de carro na cidade, aumenta o engarrafamento, aumenta a quantidade de acidentes de trânsito, tem mais morte, porque a população pobre não compra carro, vai de moto, e quando sofre acidente de moto, morre. Não é que tem que mandar o carro para o conserto. Fica inválido ou morre. E então, a consequência do esvaziamento do transporte público é também um problema de saúde pública, de planejamento urbano,
e precisa de uma imediata reforma. Não tem como defender um sistema que perdeu 1 milhão de passageiros e dizer que está bom. Não está bom, está ruim. Tá certo, Jaruga. Citar mais algumas pessoas aqui que nos acompanham. Tiago Altran. A Sandra está mandando um beijo, beijocas para o Ernesto e para o Francisco, tá? Então, dando continuidade aqui ao nosso debate. O IPUC, em 2017, realizou uma pesquisa origem-destino. Porque, na verdade, isso que o Jaruga fala é um dos aspectos que levou o IPUC a realizar essa pesquisa. Por quê? Porque todos acompanham, é óbvio, a URBS, o IPUC, a queda de passageiros, né, no sistema. Então, você tem que buscar elementos para explicar o porquê dessa queda, e também, obviamente, com pesquisa, com dados técnicos, científicos, é melhor você ter melhores condições de planejar o sistema, né? Seja ampliar linhas, seja unificar, seja substituir, enfim. Bem, essa pesquisa que teve como objeto de estudo também a região metropolitana de Curitiba, porque, óbvio, todos sabem, né, Curitiba e as cidades do entorno hoje são uma cidade só, né? Então, a partir disso, se identificou que, mais uma vez, os mais pobres, né, são prejudicados pelo sistema de transporte público coletivo, em razão da sua ineficiência, por meio do elevado tempo de deslocamento. Então, mais uma vez, aquilo que eu já tinha colocado no início da minha fala, e também pelo alto custo da tarifa, né? Tudo que nós temos acompanhado aí no último período, e também comparando com outras capitais ou cidades que têm um porte semelhante a Curitiba, né, nos mostram que realmente a tarifa de Curitiba é uma das mais caras do Brasil. Tá? Bem, através dos debates que vocês, né, Mariana e Jaruga, que vocês têm realizado nesta área, como vocês percebem que a desigualdade social prejudica as pessoas mais pobres? E também, é óbvio, as populações mais periféricas, né? Normalmente, os mais pobres estão nas regiões mais periféricas. Lógico, às vezes nós temos algumas exceções. Se nós pegarmos, por exemplo, o Parulim, né? Aquela ocupação do Parulim, ela está numa área relativamente central, né? Mas há ali, né, um bolsão de pobreza também. Então, como vocês percebem isso através, né, do que vocês vivenciam no dia a dia, em relação também, não só a Curitiba, mas também à região metropolitana? Jaruga quer começar agora? Bom, pode ser, mas veja, recuperando o que a Mari tinha dito antes, a questão do transporte está muito associada à questão da habitação, e o problema em Curitiba é muito difícil dissociar uma coisa da outra. A pesquisa Origem e Destino, do IPUC de 2017, foi uma luta histórica. Eu estava no Concitiba, no Conselho da cidade de Curitiba, e por 3 anos pedimos essa, na Câmara também vocês estavam pedindo, nós no Conselho, foi uma luta para conseguir essa pesquisa, ela saiu em 2017, e mesmo assim, o IPUC apresentou poucos relatórios em cima dessa pesquisa Origem e Destino, foi um dinheirão para fazer isso daí, e tem muito conhecimento para se produzir, porque os dados estão brutos. Você vê o relatório, você vê que eles estão escondendo nos relatórios muita coisa que é ruim de dizer. Então, eu queria ressaltar aqui um estudo da Universidade Federal do Paraná, do o Rafael Santos, orientado pela professora Virgínia Fernandes, no Departamento de Economia, no mestrado, né, de Economia. Ele fez um estudo sobre
a condição socioeconômica dos usuários de transporte utilizando os dados do IPUC. E, claro, o IPUC produziu os dados, produziu alguns relatórios, mas ele não vai soltar essas informações por alguma razão. Mas o Rafael Santos soltou para nós, eu quero trazer uma curiosidade aqui para vocês. Se você mora na Caximba, a tua renda média familiar, não própria, familiar, será em média R$ 1.600. Então, somando você, tua mãe, teu filho, tua avó, que moram tudo na mesma casa, vai dar R$ 1.600. E você vai passar 2 horas e 20 por dia dentro do ônibus. Certo? 70 minutos para ir, 70 minutos para voltar. Se você andar de ônibus 6 dias por semana, você vai passar 13 horas por dia dentro do ônibus. Se você mora no Batel, você quase não vai usar ônibus, mas tem gente que mora no Batel e usa ônibus, a maioria é estudante. A tua renda média familiar vai ser de R$ 10.000, somando que a tua mãe e teu pai ganham, se você trabalhar, porque jovem de classe média começa a trabalhar tarde. E você vai passar, em média, 54 minutos, menos da metade. 27 minutos de manhã, 27 minutos na volta. Que é um tempo razoável. 27 minutos, meia hora para ir trabalhar. Se você enterra de 2 a 3 horas, porque 2 horas e 20 por dia é a média, significa que tem gente que perde 4 e tem gente que perde 1. Se você entrega tanto tempo para poder ter acesso ao trabalho, ou ao estudo, ou aos serviços da cidade, como saúde, cultura, que é muito difícil, mas para ir à igreja, se se perde tanto tempo para isso, é porque tem uma injustiça. E essa injustiça ela foi planejada. Não aconteceu sem querer. Curitiba não é uma cidade planejada? Ora, não é famosa por isso? Então isso não aconteceu por acidente, isso não é o desvio da regra. Isso é o lado B da regra. Foi planejado que deixasse para as populações mais carentes morar em lugares distantes, longe do transporte público rápido. Porque mesmo que você more relativamente perto do vermelhão, da linha da estrutural, que a gente chama tecnicamente, você vai ter que pegar o alimentador. Então você caminha 10 minutos até o ponto, pega o ônibus 15 minutos até o terminal, desce no terminal, vai para outro terminal, pega o ligeirinho para trabalhar na empresa ou na casa de outra família, que essa população trabalha em serviço de baixa qualificação. Então, essa injustiça ela é completamente planejada. E está claro, os dados da origem, pesquisa e destino do IPUC demonstram que quem passa mais tempo, muito mais tempo no transporte coletivo, é a população que vive nas periferias e é a população que ganha até 1 salário mínimo ou entre 1 e 3 salários mínimos na renda familiar. Quando a gente fala que Curitiba é desigual, essa é uma prova, né? Uma das cidades mais desiguais, né, do nosso país. Citar aqui também a Pietra Richetti, a Miriam Bialy comentando aqui, José Lima. Interessante aqui, o José Lima faz um comentário, daí acho que a Mariana, na fala dela, também pode falar um pouquinho. José Lima, estou acompanhando o debate de vocês, vereadora, sobre o transporte coletivo. Como uma empresa como a Aviação Sorriso pode alegar prejuízo onde eles têm a maioria é difícil a vida aqui. Tem a maioria das concessões em algumas cidades do Paraná e fora do Paraná, e sem contar que estão usando a medida provisória 936 para tirar direitos dos trabalhadores. Não podemos aceitar isso. Então, Mariana, daí você comenta o meu questionamento e também já um pouquinho aqui da fala do José Lima. Realmente, essa semana, no final da semana passada, na verdade, o SENGE, o professor Lafayette, apresentaram para o Ministério Público um documento, né, falando sobre essa situação do transporte público, esse repasse. Foi até aberto agora uma investigação por parte do MP para ver a regularidade. E esse foi um dos pontos
que mais me chamou a atenção, porque a prefeitura poderia ter tido pelo menos a decência de exigir que as empresas não prejudicassem os trabalhadores, né? Porque eu lembro que o levantamento é que mais ou menos, não lembro se são 6 delas, eu não vou falar o dado exato que eu não lembro, mas uma quantidade razoável das empresas do transporte coletivo fizeram os pagamentos em 50% dos salários dos seus trabalhadores por conta, lançando mão desses PMP, né, do governo federal, e isso não entrou para o debate do município. Então, mesmo que ele tenha feito esse repasse, considerando ali, na melhor das hipóteses, o argumento de que o transporte público tem que continuar, no mínimo, o município deveria ter exigido essa contrapartida, né, de garantir o direito dos trabalhadores por parte das empresas, o que não aconteceu, e que eu acho que é um demonstrativo do descaso do nosso governo municipal em relação aos direitos trabalhistas como um todo, né? Ele tem uma postura que se repete em relação aos direitos do trabalho, também aos servidores públicos municipais, ele tem uma postura muito clara de ser totalmente insensível à pauta trabalhista. Em relação ao transporte, assim, pensando um pouco nas dimensões de desigualdade, eu acho que existe a questão da tarifa, né? A tarifa é muito alta, a tarifa pesa. Tem estudos que mostram que tem lugares que já é o segundo gasto depois do aluguel para os trabalhadores. Então, é uma questão muito sensível, né? Considerando que o nosso salário mínimo é baixo. E outra coisa, muitas famílias vivem com rendas inferiores a um salário mínimo. Então, a gente falar de um percentual tão alto gasto com transporte é muita coisa. E tem um processo, nessa questão do peso da tarifa, tem um processo também que está acontecendo na sociedade, que é a questão das pessoas jurídicas, né? Então, a gente tem cada vez mais a informalização dos vínculos de trabalho, cada vez mais as pessoas se tornando MEI, se tornando algum outro tipo de pessoa jurídica. Então, a gente está vendo também uma fragilização dos vai trabalhar sozinhos com o valor da passagem. Então, tem uma dimensão do valor das passagens e tem uma dimensão também que é muito cruel do tempo, que também implica em oportunidades que as pessoas têm acesso na cidade. A gente está falando de acesso a serviços públicos, à saúde, mas também oportunidade. E esse dado é muito sensível em 2 aspectos. Do trabalho, é só pensar na região metropolitana, o que se gera de deslocamento para Curitiba em relação às oportunidades de trabalho, e também na própria educação. Aqui em Curitiba, eu não sei se existe essa pesquisa, mas tem lugares que apontam as dificuldades de deslocamento como um dos fatores de evasão escolar. Então, você imagina, gente, no mundo de competição que a gente vive hoje, né, de individualismo, um jovem que estuda, ele está no ensino médio, que tem que pegar o ônibus e passa 3 horas do dia dele num ônibus para acessar a rede escolar. Então, compara com um jovem que tem uma outra condição de vida e não tem esse tempo de transporte, como é que ele está? Então, é um ciclo também que reforça essas desigualdades, porque essa questão do acesso do transporte diz muito respeito às oportunidades que a gente vai ter na cidade. Então, é muito cruel, para além do bolso do trabalhador, é uma dimensão mais ampla, realmente, de aprofundamento da desigualdade que a gente tem. E daí também é interessante a gente pensar numa perspectiva mais ampla da cidade, que também, de novo, a gente tem que olhar para o problema do transporte, mas não é só um problema, assim, da eficiência do transporte ser mais rápido da SIC para o centro. É que as coisas também estão muito centralizadas. A gente também precisa ter políticas de diminuir os deslocamentos e melhorar outras regiões da cidade, né? Porque senão a gente sempre vai ficar correndo atrás das linhas e pensando nessa política só ligada ao transporte. Então, a gente tem que pensar o problema do deslocamento também como um problema da urbanização e de melhorar a cidade, pensar em democratizar a cidade, inclusive do ponto de vista do que ela é provida de equipamentos públicos, né? Exatamente. Em cima disso, né, Mariana, do que você já colocou aí também, acho que mais um aspecto para a gente poder refletir aqui com quem nos acompanha nessa live, que, puxando já o gancho do que você disse, o problema não está só no transporte, né? O problema está no acesso às políticas públicas, né? De saúde, educação,
esporte, lazer, né, que faz parte da vida das pessoas também são direitos, né? Às vezes alguns acham que ter lazer é um privilégio, e lazer é um direito, né? Enfim, cultura, né? Também nós não temos equipamentos culturais nas periferias, né? Então, quando o jovem tem oportunidade de vir ao centro, né? De poder, entre aspas, né? Porque a sociedade é capitalista, mas quando ele tem condições de consumir esta cultura, né? Porque é uma cultura que ele tem que normalmente pagar por ela, né? Muitas vezes ele tem que se deslocar, né? Porque lá onde ele mora, no bairro onde ele mora, na periferia, não existem equipamentos para que ele possa desfrutar, né? De uma peça de teatro, de uma apresentação musical, enfim, né? Então, tudo isso é um arranjo, né, da cidade que não favorece as pessoas mais pobres que realmente tenham acesso a todos os bens públicos, né? Então, indo nessa linha de raciocínio, o que vocês avaliam? Quais as políticas públicas relacionadas ao transporte público que precisam ser formuladas ou reformuladas para atenuar a desigualdade de acesso? E que, de certa forma, nós poderíamos sanar ou tentar resolver, em alguma medida, mitigar nessa segregação espacial que o modelo de transporte também contribui, né, para essa segregação, e que realmente essa parcela mais empobrecida da sociedade, ela fica alijada, né, desses diversos serviços públicos, políticas públicas. Mariana, você quer começar? Pode ser? Bom, então, eu acho que, retomando essa questão, né, da gente pensar a própria produção da cidade. Um exemplo de como isso é importante, da gente pensar essa vinculação do transporte público, pensar, claro, na qualidade das linhas, essa pesquisa, né, de qual que é o trânsito, de compreender quais são os trânsitos e quais são as demandas, que às vezes, inclusive, não são atendidas de linhas, é uma dimensão importante. Então, a gente conseguir constatar quais são as linhas que estão mais cheias e onde deveriam ter linhas para facilitar esse trânsito, mas também pensar na dimensão da produção da cidade, né? Então, por que esses deslocamentos estão sendo causados? Tentar pensar na dimensão de implantação de equipamentos públicos e principalmente na questão habitacional. O exemplo que eu ia dar no começo é a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Como é que, para a gente entender esse ciclo também da questão do transporte público. A gente teve, desde o BNH, o maior programa de habitação popular que aconteceu, que foi o Minha Casa Minha Vida. Eu acho que ele deveria ter acontecido, obviamente, mas a gente ainda enfrentou com ele o problema que é o valor do preço da terra e onde eram alocados esses empreendimentos habitacionais populares. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, um dos lugares que teve muitos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida foi o Tatuquara, né? Então, a gente também acaba pensando a lógica da produção popular para lugares afastados da cidade. Então, pensar onde na lógica da produção da habitação também é muito importante para a gente sanar o problema do transporte público. A gente precisa relacionar as duas coisas e trazer e democratizar a cidade no sentido de criar menos segregação, né, em termos do valor da terra e do acesso à habitação de qualidade. Então, isso seria um dos principais fatores para a gente parar de correr atrás, assim, né? Porque toda vez que a gente fica estendendo a cidade sempre mais às margens, que é o problema com a região metropolitana também, a gente sempre vai ter uma demanda cada vez maior dessa infraestrutura de transporte público. Então, isso é mais oneroso do ponto de vista do investimento público e é pior para as pessoas. Então, de duas racionalidades, do bem-estar das pessoas e do ponto de vista lógico da economia de recursos do poder público, faz muito mais sentido pensar em políticas de trazer as pessoas para onde já existe um provimento de serviços públicos, né? Eu acho que isso, como orientação geral, seria uma grande questão para a gente pensar
em romper esse ciclo da desigualdade que que cria essa demanda do transporte público. Legal. Já passo para você, Jaruga. Tem vários comentários aqui, daí você também já contribui um pouquinho. A Miriam comenta, Miriam Viale, minha diarista, Pinhais, ela usa no momento, não porque dispensei, desde meados de março, devido à pandemia, 3 ônibus para chegar na minha casa. Estão 2 horas dentro dos ônibus, fora a espera nos pontos e terminais. Então, essa questão, né? Muitas pessoas moram na região metropolitana e trabalham em Curitiba, né? Só dar um exemplo, a minha diarista também é de Itaperuçu, pense quanto tempo ela não perde para chegar aqui em Curitiba, né? A Mariângela também, professora Josete, sou usuária do transporte público, mas cada vez mais adepta dos aplicativos, é mais cômodo, rápido, seguro, em alguns casos até mais barato. Moro num Bará e trabalho no Bairro Novo. Preciso de 1h30 usando 3 ônibus para ir ao trabalho. De Uber levo 12 minutos. Veja só, é incrível isso. Diana Abreu, durante a pandemia reduziram os ônibus e esses agora saem mais lotados porque o Greca abranda o isolamento social. Esse é um outro problema para a gente debater. Né? Essa semana foi um debate árduo. A minha moção de protesto ao relaxamento, à flexibilização do isolamento. Tem gente que coloca a questão do mercado acima da vida das pessoas, né? Eu prefiro priorizar as pessoas. A Juliana Albonetti, o Exército vai atuar nos terminais, pense, né? E a Cris Minuso também aqui participando conosco. Então, Jaruga, vamos lá. Bom, é sempre bom falar depois da Mari, porque ela já adiantou metade da solução. De fato, resolver o problema da habitação é resolver metade do problema do transporte. Porque a pessoa sempre parte de casa, por isso chama pesquisa origem e destino. Ela parte de casa e voltará para casa no final do dia. Talvez seja impossível, muito difícil reverter a situação da periferização que aconteceu nos últimos 40 anos em Curitiba. Mas é possível planejar para que ela não continue se intensificando, não é? Então, na Linha Verde, por exemplo, que é uma grande obra viária já há quase uma década, ali deveriam ser implementados, construídos enormes prédios de habitação popular. Tinha que trazer a população trabalhadora para morar ali. E mesmo nos eixos estruturais clássicos, na linha Santa Cândida, Portão, Marechal Deodoro, ou então no eixo que vai até a Vilas Oficinas, que está bem perto também do Vermelhão, ali no Centenário, ali tinha que ser construídos prédios para a população mais pobre, para elas morarem perto do eixo estrutural, no eixo estrutural, não perto, no próprio eixo, que é o planejamento original. Se isso for efetivado, isso está associado com o uso do solo, no termo técnico, mas seria construir prédio com subsídio, com financiamento para a população pobre em lugar central. Central não precisa ser no centro, né? Mas também no centro há muitos imóveis vazios, né? É possível a implementação, por exemplo, do aluguel social para trazer a população para o centro de noite é inabitado. Isso traz até problemas de segurança pública. Então, sem dúvidas, a questão da moradia ela tem que ser planejada para e passo com o transporte, e é possível planejar para que não continue intensificando a segregação. Agora, se a gente quiser fazer a coisa bem feita, tem que começar do zero de novo, professora, porque está muito ruim. Tinha que fechar a URBS e abrir outras, do zero, certinha, funcionando. O ideal seria que nós tivéssemos frota pública. Aí não iríamos ficar na mão dos empresários. Pode ter empresas que operem, mas nós temos uma frota pública mínima que impede, por exemplo, a chantagem dos empresários. Então, frota pública é essencial. Se nós conseguíssemos chegar na tarifa zero, seria muito bom. Mas enquanto a gente não chega na tarifa zero, que é uma construção mais longa, nós poderíamos ter algo que chama integração temporal, ou aquele bilhete temporal. Você paga por mês. Você paga lá R$100 por mês, ou o teu patrão paga para você,
e você usa ilimitado. Isso, inclusive, às vezes facilita você não ter que ir até o terminal da Conchichina para pegar ônibus. Você pega 2 ônibus em linha reta, em vez de fazer uma curva gigante. Que muita gente faz, hein? Muita gente vai até o terminal ônibus para pegar o ligeirinho que vai não sei o quê. Agora, se ela tivesse que ir em linha reta, tem ônibus, mas tem que pegar 2. Ela não quer pagar 2 passagens. Se tivesse integrado, ela podia fazer isso. Então, essa é uma medida que pode ser aplicada imediatamente. E seria excelente para o trabalhador. Né? Outra medida seria instituir um transporte de passageiros individual, um táxi moderno, um táxi por aplicativo, municipal, que favorecesse o trabalhador. O motorista de Uber, né? Seria Uber, seria Curitiuber, por exemplo, qualquer coisa. Mas público, não é. Hoje tem tecnologia para fazer isso. Só que daí as políticas seriam de melhor remuneração dessa pessoa, limite da jornada de trabalho, né? Hoje tem Uber que trabalha 16, 17 horas, não traz problema para a saúde dele, perigo. Né? Uma melhor remuneração, uma tarifa mais justa e vai estar prestando um serviço para a cidade. Então, uma modernização desse serviço, que é também transporte público, táxi. Modernizar isso daí seria muito bom. Então, a companheira que falou que pega Uber, poderia pegar Uber público, que vai ter um trabalhador, que vai ser vistoriado, que vai ser conferido. Hoje, o nível de vistoria, de cuidado da pessoa que presta serviço Uber é muito baixo. Então, a prefeitura poderia acompanhar isso, e existem ferramentas modernas, poderia ser high-tech. Isso sim é inovação. Né? Então, são medidas essenciais que podem ser tomadas no curto prazo e que trariam um efeito imediato. Bacana. Mais alguns comentários aqui. Ulisses Galeto, obrigada, Ulisses. Ele escreveu aqui, sou fã de vocês. André Machado, olha lá, falando da tarifa zero, Jaruga. Temos que avançar para a tarifa zero para todos, com uma frota pública para termos um modelo popular de transporte. Priscila Longblod, Gisele Filipeto, a uberização também reduziu os usuários do transporte público, verdade, né? Mas é isso, é mais confortável e, em alguns casos, mais barato, né? E mais rápido. Consequência da precarização do mundo do trabalho que atinge as próprias empresas no coração do sistema. Isso mesmo. Miriam Bialy, precisamos de pessoas como vocês atuando no sentido de ampliar e aperfeiçoar as políticas públicas. Obrigada por isso. Obrigada, Miriam. Então, essa discussão da tarifa zero, ela é muito importante, né? Porque aí nós passamos a entender o transporte como um direito, como a saúde e a educação, por exemplo, né? Porque o transporte e a moradia não podem ser políticas universais, né, para todos e todas, né? Então, acho que esse é um aspecto bem interessante para a gente falar da tarifa zero. Nós íamos fazer uma live só disso, né? Mas eu acho que... um pouquinho daqui a pouco, né? Né? Bem, outra questão aqui para a gente refletir, né? Nós já vimos também que os próprios usuários do transporte público, né, que são as pessoas mais pobres, geralmente elas também são mais vulneráveis em relação à segurança pública, né? Então, muitas vezes, né, nas estatísticas, são essas pessoas as primeiras, né, nas estatísticas em relação a furtos, roubos, assédio sexual, né, que é muito comum nos ônibus. Depois vamos falar mais especificamente disso lá no final. O segmento de passageiros que mais sofrem com essas ocorrências são justamente aqueles que habitam as regiões periféricas e desprovidas de segurança pública, né? O que vocês poderiam comentar, né, em relação a isso? Fazer essa relação entre segurança, transporte público, né, e outras ações articuladas
para que nós pudéssemos garantir a segurança dentro dos ônibus, a integridade física até, né, dos usuários desse sistema. Quer começar, Jaruga? Pode ser? Pode ser. Eu sempre achei que a melhor política de segurança é a educação e a distribuição da renda. Não existe melhor forma do que diminuir a violência que distribuir a renda, enriquecer a população, compartilhar a prosperidade e universalizar a educação. Então, no transporte público, eu entendo que é a mesma coisa. Como é a população mais pobre que usa, e a violência impera, a violência aumenta onde a pobreza impera. Se houver uma política progressiva de distribuição da renda, isso pode ser feito a nível municipal também, né? Não precisamos depender de iniciativas federais. Se essa for uma política municipal, compartilhar a prosperidade, compartilhar a riqueza, sem dúvidas, a violência que as trabalhadoras e os trabalhadores sofrem, sobretudo ao retornar à casa de noite, porque são muitas horas, né? As pessoas chegam já de noite, aquele último trajeto até em casa de noite é perigoso, ela caminha algumas quadras, em regiões que não tem nem iluminação pública, e ali há muitos abusos. E no próprio transporte coletivo, as mulheres sofrem violências, assédios sexuais, e contra isso há que intensificar programas de educação e coibir, não é? Reprimir esse tipo de conduta de forma exemplar, que não pode mais ser aceita na nossa sociedade, né? Isso é inadmissível. Mari. Você tem que ligar teu microfone, tá ligado? Opa! Com certeza a questão da desigualdade, da violência, assim, está bastante interligada. Eu acho que, por mais que esse seja nosso problema maior, tem alguns aspectos, assim, objetivos que poderiam ser assumidos do ponto de vista da política pública municipal, né? Então, uma questão que eu acho que não é só para isso, mas muito importante para qualquer processo de formulação de política pública local, é a gente compreender onde as coisas estão acontecendo no território da cidade. Então, por exemplo, a gente entender onde são os locais onde mais acontecem furto, onde as pessoas são mais roubadas, onde são esses focos. Esse tipo de mapeamento é muito importante de ser feito, porque as rotas podem ser repensadas a partir disso, podem ser tomadas medidas, por exemplo, de urbanização, como melhoria das vias, iluminação das vias. Então, a gente conhecer onde são esses locais de maior risco, e isso é possível de se fazer com pesquisas com os próprios usuários do transporte público, isso é algo possível, viável e que não é oneroso exatamente, né? Considerando o efeito que pode trazer. E também pensar na própria estrutura dos terminais, né? O entorno dos terminais é um lugar de grande trânsito e onde acaba acontecendo muitos roubos, furtos. Então, pensar nesse entorno, na qualificação dos entornos dos terminais também é um aspecto importante e que está ao nível do, digamos, é possível, é absolutamente viável para um governo municipal promover esse tipo de ação. Legal. Diante de tudo que a gente falou e já comentou da tarifa zero, né? Mais um dado aqui importante, uma pesquisa do IBGE de 2018 constata que o gasto com transporte público de uma pessoa que recebe até 3 salários mínimos pode chegar a 15% do que ela recebe, né? Então, nesse sentido, para a gente... Já falamos bastante, né, dessa questão da desigualdade, enfim, mas vamos pensar numa política tarifária, né? É óbvio, tem a questão da tarifa zero, que também eu acho que é um elemento aqui para a gente debater, mas qual seria a política tarifária que poderia ser utilizada como instrumento, né, de inclusão social e de mobilidade, né? O que seria uma tarifa justa? Mari, quer começar? Agora? Bom, eu acho que não saberia dizer, assim, um valor, né, de uma tarifa justa. Eu acho que não, né?
Eu acho que tem alguns princípios que, da mesma forma como tem alguns princípios que, pelo menos em tese, né, deveriam orientar, por exemplo, os impostos, né, a tributação, quando a gente fala em progressividade. Então, eu acho que a tarifa, pensando num mundo ideal do tarifa zero, mas pensando em assim, propostas intermediárias, né? Eu acho que a tarifa deveria considerar também a progressividade, a capacidade de cada pessoa, né? Então, a questão da renda é muito importante. Eu acho que a gente deveria ter escalonamentos. Então, se tem pessoas que têm um certo nível salarial, é mais injusto que elas consumam um percentual do seu rendimento gastando em tarifa, muitas vezes em deslocamentos que são, inclusive, imprescindíveis. Ela não tem como não se deslocar, né? Então, considerar que a tarifa seja estabelecida com uma sensibilidade à renda das pessoas é algo importante. Por exemplo, aqui a gente não tem nem certo a questão do vale para os estudantes, né? Nem isso a gente tem assentado. Então, é muito primário, realmente, o nível do debate aqui na cidade. Então, a gente pensar em grupos que poderiam ser isentados, o subsídio é absolutamente necessário, né? Considerando que a gente não tem uma frota pública, mas a gente pensar também na questão da quantidade de passageiros e comentando, fazendo comentário, né? A Gisele comentou ali sobre a uberização e reduzir ainda mais o número de transporte de passageiros. Eu acho que é possível, inclusive, pensar em incentivos negativos ao uso de carro em certas circunstâncias, né? Para incentivar o uso do transporte público, mas, claro, pensando com a tarifa, porque senão, de novo, a gente cai em um ciclo. A tarifa é cara, perde passageiros e assim vai. Então, a gente aumenta a tarifa e quem acaba sendo refém da tarifa alta é quem mora mais longe, que vai ficar muito caro pagar um Uber para vir, né? Porque quando a gente pensa em deslocamentos menores, realmente é melhor pegar um Uber. Você vai contar a tarifa R$5 praticamente, você vai dividir um carro. Então, a gente pensar em formas de trazer novamente esses passageiros para dentro do transporte público exige necessariamente uma revisão da tarifa. Essa é a grande atratividade do transporte público. Ele tem que ser barato ou não, ou simplesmente ser isento, né, no caso. E em relação ao debate das empresas, eu acho que assim, a gente não precisa ter assim uma postura principista. Olha, não dá para fazer parceria público-privada. Porque tem locais que, eventualmente, até o privado pode oferecer alguma coisa. Mas no nosso caso de Curitiba, e na grande maioria dos casos que a gente tem parcerias público-privadas, tem esse sistema de gestão do transporte público, os empresários entregam muito pouco. Então, eles não entregam tecnologia, eles não entregam um sistema de know-how de gestão do transporte. Então, o que exatamente eles estão entregando, além de onerar ainda mais a tarifa, considerando as retiradas de lucro? Eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. Não é nenhum debate, olha, é proibido a gente pensar em setor privado no transporte. Mas qual que é a contrapartida que a gente recebe considerando essas concessões? Eu acredito que esteja zero hoje aqui em Curitiba. Então, perpassa necessariamente por a gente rever o que está onerando e pensar em formas de atratividade para mais pessoas e levar em consideração a capacidade de renda e de contribuição dos passageiros, pensar eles nas suas particularidades. Legal. Jaruga. A única tarifa justa é a tarifa zero. Qualquer tarifa acima de zero é injusta. E a tarifa zero, ela é tecnicamente possível. Se explicado, os próprios empresários defenderiam que ela é boa e deve ser aplicada. Numa cidade como Curitiba, que é uma capital de estado e tem muito serviço público, tanto as empresas que contratam regularmente os seus empregados, quanto a administração pública em todos os seus níveis de órgãos, se contribuíssem para um fundo mensalmente de transporte a nível de contribuição, isso pode ser pensado como, se isso é uma tarifa, uma taxa, como isso se constrói, depois juridicamente se discute, mas se houvesse um acordo para isso, seria muito factível se a União, o Estado do Paraná e o município de Curitiba, junto com as empresas que contratam com carteira assinada,
contribuíssem para esse fundo, seria plenamente possível a instituição da tarifa zero. Hoje, o sistema custa 1 bilhão ao ano, mais ou menos, né? Pode ser que um pouquinho mais, mas um pouquinho menos, a informação que eu tenho é que é em torno disso. Isso dá entre 80 e 100 milhões ao mês. Se nós tivermos 1 milhão de contribuintes, ou seja, 1 milhão de trabalhadores formais, somando o que está na iniciativa privada, mais os servidores públicos, certo? Nós teríamos uma contribuição em torno de R$100. Se fosse R$800, seria 120, em que você paga e o sistema está totalmente garantido, sem ter que pagar lucro para o empresário, que inclusive poderia ser totalmente público isso daí. A tarifa zero, ela é factível do ponto de vista prático, certo? E ela traria imediatamente inúmeros usuários ao sistema. E ela vai cumprir com uma função, porque a cidade existe por muitos motivos, mas o motivo principal, a cidade surge para reproduzir riqueza, para produzir e reproduzir riqueza. O território da cidade, ele é articulado para isso. Essa é a origem. Claro que depois é para acesso a serviços como saúde, educação, lazer, cultura, né, religiosidade, mas a gente sabe que é para isso. E uma cidade de Curitiba ainda tem uma segunda função, que é ser sede de poderes de muitos órgãos. Esses órgãos demandam trânsito, eles geram trânsito. Tanto esses órgãos públicos como as empresas, elas precisam de um sistema de transporte público. São elas que precisam. Sem o sistema de transporte público, não existe, elas não conseguem funcionar. É para elas que existe, principalmente. Depois, acessoriamente, usa-se para outras funções. Então, se elas assumissem a responsabilidade, verificassem que matematicamente é viável, não se trata de loucura de BNS. Nós sabemos quanto custa o sistema. E sabemos, pelo Diese, quantos trabalhadores formais tem em Curitiba. E sabemos quantos servidores públicos tem em Curitiba. Se a União, o Estado e o município, os empresários, fizessem a contribuição com o Fundo Único do Transporte, o transporte seria público e gratuito, universal, como deveria ser. É tecnicamente muito simples. Existem embrólios jurídicos do que fazer com a lei do Vale Transporte, de como cobrar isso, se é uma taxa, se é uma tarifa, se é um imposto. Mas são discussões mais técnicas, que não importa. Importa a matemática fecha. A tarifa zero, ela é viável e é excelente não só para os trabalhadores, mas também para os empresários. Bacana. Mais alguns comentários e daí nós vamos para a última participação, tá? O José Lima aqui propondo que a gente faça um debate também sobre a pandemia na capital, né? E tal, ele faz aqui vários comentários em relação a isso. Vamos pensar, eu acho que é possível a gente fazer. Alda Sampaio, o transporte público tem que ser barato e rápido, é isso que atrai o usuário. Melane Macedo, nossa, Melane, a Melane, será que ela está por aqui? A Melane morava aqui em Curitiba, foi lá para Natal, no Rio Grande do Norte. Saudade, Mel, beijão para você. Eleci, como fica o transporte coletivo e os cuidados com a infecção do coronavírus? Sim, esse foi um debate que a gente fez, né, nesse projeto também, onde uma das emendas previa um maior controle em relação à higienização, ao cuidado, né, com os trabalhadores do transporte e também com os usuários do sistema, mas a nossa emenda não passou, né, então, mas a gente vai fazendo debate, assim que a gente avança, né. Bom, para finalizar, eu gostaria de debater um tema bem específico, que é a questão do assédio que as mulheres sofrem no transporte coletivo. Nossa sociedade ainda é muito machista, né? A mulher, infelizmente, é vista por muitos homens como objeto, né? E como normalmente são o maior número de pessoas na informalidade e que fazem uso do transporte coletivo, né? Um exemplo são as diaristas, as vendedoras de produtos de beleza, enfim, tem uma série de trabalhadoras que faz uso do transporte coletivo, né? As meninas que trabalham aí nos salões e que são, na verdade, terceirizadas, né, no
não são registradas, né? Nos salões, os institutos de beleza, todas utilizam, na grande maioria, o transporte coletivo, né? Então, o que vocês acham disso, né? E que políticas públicas vocês acham que seriam importantes na discussão da mobilidade urbana, mas quando a gente está falando especificamente das mulheres? Quer começar, Mari? Já que eu estou falando das mulheres, começa a mulher falando. Tá certo. Eu acho que tem algumas medidas que também são similares ao debate de segurança em geral, né? Quando a gente está pensando no assédio que pode acontecer quando a mulher está fora do transporte já. Então, a gente pensar onde são esses trechos que tem episódios de assédio, estupro. Então, pensar onde estão acontecendo, a gente compreender a dimensão territorial, então, onde exatamente na cidade são reportados esses casos, é muito importante para tomar medidas desde o maior monitoramento e vigia até a questão da urbanização mesmo, né? Pensar como é que são esses trechos, às vezes tem falta de iluminação, que é um elemento de insegurança muito grande. Então, pensar nesses entornos onde as mulheres têm que fazer essas caminhadas, eventualmente, né, sair do transporte público e ter trechos de caminhada. Tem uma dimensão também que é sobre um debate de rotas. O debate sobre a rota dos ônibus normalmente é feito de uma forma muito pragmática. Olha, tem um fluxo de pessoas daqui a aqui e a rota vai ser o mais reta possível. Então, pensar em rotas que sejam em determinados bairros onde tenham essas ocorrências, em rotas mais complexas, que façam mais voltas, são medidas possíveis, porque a gente não pode pensar só no critério pragmático do fluxo e da rentabilidade, justamente. A gente tem que pensar na qualidade, e um dos aspectos da qualidade é justamente isso, oferecer a segurança e pensar em rotas com essa sensibilidade maior, né? Então, isso é uma dimensão, e outra dimensão, evidentemente, é a questão da educação, né, e de campanhas, que aconteçam nos próprios terminais, nos próprios ônibus, porque o assédio no transporte público é muito pouco denunciado também. Então, esse incentivo de campanhas, quando a gente vai ver pesquisas de outros lugares, existe uma eficiência, né, das campanhas de incentivar realmente que exista a denúncia desses casos, para eles deixarem de ser banalizados, porque o que acontece hoje é que simplesmente não tem consequência, né? Esses assédios que acontecem dentro do transporte. Então, fazer essas campanhas no sentido de motivar denúncias e, eventualmente, pensar até em estruturas dentro dos terminais que viabilizem que a mulher faça de imediato essas denúncias, também são opções que a gente poderia tomar e que são simples, né? Bacana. Quer fazer suas considerações finais já, Mari? Que daí a gente vai fechando. Tá certo. Bom, eu acho que é isso, né? A gente pensar o transporte público, a tarifa é um problema, mas pensar o transporte público e o problema da mobilidade, para além de um problema da tarifa e da rapidez do transporte, né? A mobilidade, ela implica no acesso a oportunidades, implica na qualidade de vida das pessoas. Então, isso tem que ser algo que está na agenda, assim, no começo da agenda de qualquer governo municipal. Então, essa é a principal mensagem, e também pensar sempre a questão do transporte junto com outros aspectos da urbanização. A gente precisa também produzir cidades mais democráticas e mais igualitárias para a gente resolver efetivamente o problema do transporte. Valeu, obrigada, Mari. Obrigada a você. Eu entendo que o assédio sexual nos ônibus, ele se dá por um problema cultural que tem que ser revertido com educação e repressão, mas medidas imediatas, como a maior oferta de ônibus em horários de pico para evitar lotação, ou seja, poderíamos proibir as lotações de ônibus, aplicando multas em empresas quando os ônibus são lotados, porque é neste cenário que o assédio costuma acontecer, né? Em que o contato físico se torna inevitável, né? E ali os homens se veem no direito, né,
cometem esse delito gravíssimo que é assediar a mulher. Então, eu acho que medidas práticas, claro, a educação e a repressão é fundamental, mas medidas práticas como aumentar a quantidade de ônibus nos horários picos e evitar o pico na manhã e no final do dia, criando escalonamentos com as empresas, com as grandes geradoras de tráfego, com o tráfego, com as empresas e todos os locais que geram muita mobilidade, criar um escalonamento que evitaria esses picos e, portanto, a lotação nos ônibus, e isso diminuiria o cenário, tornaria menos provável o cenário do assédio. São medidas fundamentais que podem ser tomadas, são muito simples, quase sem custo nenhum. Claro, mais ônibus a custo, mas tem que ser feito, porque o delito, ele fere a dignidade, é gravíssimo o que ocorre, e ocorre adrede, ocorre diariamente, inúmeras vezes, no mesmo ônibus, não é? Poderíamos pensar em câmeras, principalmente nos ônibus em que tem mais lotação, não é? Para coibir esse tipo de conduta. Acho que isso também é algo que não é caro e seria facilmente aplicado. Quer fazer tuas considerações finais, Jaruga? E daí a gente já vai encerrando aqui a nossa live. Bom, primeiro, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Essas lives são muito legais, elas falam de temas muito importantes da cidade. O mandato Josete é um mandato muito comprometido com as causas populares, com o trabalhador, e para mim é uma honra estar aqui com a Mari, representando o IDP, contigo. Muito obrigado. Queria de novo, né, mandar mais um beijo para o Ernesto Francisco, que eu estou sabendo que estão assistindo até agora, e dizer que nós vamos continuar na luta. Nós não vamos permitir que o prefeito continue subsidiando um empresário bilionário, em vez de ajudar a população, tanto os trabalhadores como os pequenos empresários que estão quebrando, os trabalhadores informais que estão sem renda nos últimos 2 meses, são eles que precisam desse repasse. O governo federal mandou 160 milhões para Curitiba, esse dinheiro tem que chegar no trabalhador e no pequeno empresário, e não no bolso do empresário bilionário. Então, nós vamos continuar lutando, e parabéns, Josete, que você está na luta disso, e vamos juntar todas as nossas forças para impedir essa injustiça. Tá certo. Agradeço imensamente, mais uma vez, Mariana, Jaruga, muito obrigada pela disponibilidade, e foi um debate muito rico, eu gostei muito, espero que as pessoas que acompanharam também tenham gostado. Agradecer a Joana Freitas, a Maria Luísa Cardoso. Beijo, Maria. Janine Matias. Oi, Janine. Ela achou legal essa ideia da rota mais sensibilizada, Mariana. Às vezes é só mudar a rua para evitar que as pessoas sejam assaltadas, por exemplo. Verdade. Valeu, gente. Muito obrigada àqueles que nos acompanharam também pelas redes, aí, Instagram, Facebook, enfim. A Miriam também sugere aí debater o tema das calçadas em Curitiba. Esse também é um dos aspectos assim fundamentais para a mobilidade. Curitiba tem um problema sério em relação às calçadas. Vamos pensar. Então, um grande abraço a todos e todas. Quem puder, fique em casa, se cuide, e até a próxima. Boa noite a todas e todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.